Boa noite, pessoal. Bom, como prometido, eu vou estar gravando umas videoaulas aí para vocês, certo? Eu vou dividir essas videoaulas em 4 partes. Então, na primeira eu vou explicar o básico de C++, de novo, fazer uma introdução aos conceitos básicos. E nas outras 3, eu vou estar dedicando cada um dos vídeos para a resolução de um dos exercícios do relatório. Inclusive, vou estar passando para vocês até o fim da semana um gabarito completo com a resolução, uma das possíveis resoluções para cada um dos exercícios. Então, para aqueles que precisam aí de uma assistência, ver de novo desde o começo alguns conceitos, eu vou estar preparando esse vídeo aí para dar assistência. Primeiramente, desculpa pelo fato de nós não termos instalado nas máquinas o Falcon. Isso foi inesperado para mim, a gente vinha utilizando o Falcon desde o princípio, agora eles mudaram isso, não sei porquê. Então, a gente não tem mais o Falcon para utilizar, mas tem aquele programa que é o Dev C++. Simplesmente por eu não saber, eu não pude preparar uma aula explicativa ensinando como que eu utilizava aquele programa novo, mas ele é muito parecido com o Falcon, é intuitivo, então vocês criam arquivos, salva e executa. Ele é bem simples de utilizar, você compila e executa os arquivos da mesma maneira que era no Falcon. E como são só 2 aulas que a gente vai utilizar ele, eu não vou me preocupar muito, porque a partir da terceira aula a gente vai pôr a mão na massa, vai mexer com os microcontroladores e vai compilar usando o Arduino IDE, que é para compilar para o ATmega 328P. Mas por enquanto, aqueles que podem, aqueles que têm condição e querem levar o computador pessoal para o laboratório, vocês podem estar indo na minha monitoria ou na monitoria de outro monitor e também levando o computador um pouco antes da aula começar, eu sempre chego na sala uns 20 minutos adiantado, e eu te ajudo a instalar alguma outra IDE mais moderna. Você tem opções muito simples, que é o caso do Notepad++. Esse daqui é super básico, ele é bem fácil de utilizar, de instalar, e ele não vem com compilador integrado. Então você pode só escrever o código nele, copiar e colar lá no outro e executar. Uma recomendação pessoal, eu gosto muito e sempre utilizei o Visual Studio Code, esse azulzão aqui grande. Ele é não só visualmente agradável de se utilizar, mas ele tem várias ferramentas integradas que me permitem executar o código direto pelo programa. Ele tem IntelliSense, que eu começo a escrever um pedaço de código e ele autocompleta para mim. Isso deixa, às vezes, um pouco preguiçoso, mas é bem interessante, então eu recomendo para aqueles que podem, para aqueles que querem, que vocês tentem instalar uma ideia um pouco mais moderna para que a gente esteja utilizando aí nessas 2 aulas. E pessoal, as aulas de introdução, as aulas de sistemas microcontrolados, microprocessados, essas 2 aulas iniciais, elas são para rever o conteúdo. Eu vou dizer a verdade para vocês, eu vou ser bem sincero, elas são apenas para a gente não passar a aula teórica, porque a aula de laboratório ela é mais superficial, ela não aprofunda muito nos detalhes dos microcontroladores. Então, essas aulas iniciais, elas só servem para o professor ter um tempo de respirar e avançar um pouco no conteúdo. Então, não era para mim estar ensinando para vocês desde o começo como que eu faço todos esses procedimentos básicos em C++. Isso é coisa de algoritmo Zoom. Então eu vou estar disponibilizando para vocês as apostilas de algoritmo Zoom para que vocês possam consultar. Então, apostila, exercício resolvido, eu vou conversar com o Enoguchi ou com o Soned e pegar com eles todo esse material, passar para vocês. Também sou amigo de uns monitores, eu vou pegar também com ele os slides das matérias de lab de algoritmo Zoom e vou estar passando para vocês. Então aqueles que não se lembram muito da matéria podem consultar o material, estuda de novo, faz uns exercícios, que na próxima aula a gente tem que continuar da onde parou e finalizar esse resumo de introdução a C e C++. Então, bom, eu vou estar mostrando aqui para vocês mesmo assim algumas partes, alguns conteúdos. Então, vamos lá. Aula 1. Aula 2, a revisão de C++, a gente tem a estrutura de decisão. Decisão, a gente utiliza ou if ou switch case. O if, a estrutura dele, como ele funciona, é basicamente assim. Você diz if, se
e você passa uma condição. Então, se essa condição, se essa comparação, ou qualquer coisa que esteja aqui for verdadeira, ele vai executar o bloco de código que está aqui dentro, né? E se for falso, o que acontece? Ele cai para o else, ele é capturado pelo bloco de execução 2. Então, se for falso, ele vai por esse bloco de execução e vai executar esse código aqui ao invés do código de cima, né? Então, mas e se o meu código não tiver o else? Então ele simplesmente passa reto, ele continua com a execução normal do código. O switch case ele é um pouco diferente, né? Ele tem a expressão, só que essa expressão ela não é a condição comparativa que a gente fez aqui, né? Se, por exemplo, x é maior do que 10. Aqui você diz para ele x, ok. No case que ele vai fazer a comparação, só que não é mais verdadeiro ou falso, é só por igualdade. Então, se o meu case, nesse caso, a minha constante for 10, quer dizer que ele vai executar esse bloco de código somente e somente quando x for igual a 10. Né? Então, a gente tem a expressão, e são os diferentes casos de igualdade e os diferentes blocos executáveis caso essa igualdade seja verdadeira. Né? Então, ele tem todos os blocos e você pode declarar vários cases, né? Então, case 1, case 2, case 3. É só escrever case, passar a constante e declarar o seu código com o break no final. Ele também tem o bloco de execução padrão, que é caso ele falhe em todas essas comparações. Então, vamos dizer que não é esse, não é esse, não é esse. Por padrão, ele tem um bloco que ele executa sempre que ele não reconhece nenhum dos outros. Né? Então, ele executa e depois segue a vida com o resto do código. Para as estruturas de repetição, né, a gente utiliza um princípio parecido com os ifs. A única diferença é que sempre que essa condição ela for verdadeira, sempre que ele verificar isso como verdade, ele vai executar esse meu código e depois ele retorna para o início. Né? Então, ele vem aqui, ele pega essa condição, por exemplo, x ele é maior do que 10. Se sim, se o meu x naquele momento tiver um valor maior do que 10, ele vai executar esse meu bloco de código e retornar para o início. E se não, e se meu x naquele momento ele for menor do que 10, isso vai retornar falso e ele continua e segue a vida e vai até o fim do código. O for ele é um pouco diferente. Ele não simplesmente verifica e volta. Ele primeiro declara uma condição inicial, chamada de A. Né? Então isso daqui seria o meu A. Depois ele tem essa condição que ele verifica se é verdadeiro naquele momento, que eu vou chamar de B. Depois ele tem uma execução final que ele faz sempre que chega aqui no finalzinho, chamada de C. E ele tem, por fim, o bloco de código que é executado em cada uma dessas passagens. Né? Então, quando ele chega nessa estrutura for, primeiro ele define, seja lá o que esteja nesse A, nesse caso é um i igual a 0, então a condição inicial do i é 0. Depois ele verifica se esse bloco B é verdadeiro. Se sim, ele procede executando o código. Né? Então ele vai executar o código antes de voltar e realizar essa operação aqui nesse pedacinho de bloco C, que sempre acontece depois de executar o seu código. Então ele volta e executa de novo. Aí se em algum momento esse i passar a ser falso, ele vai então sair desse bloco de repetição e seguir a vida. Né? E por último nós temos aqui a programação funcional. O C ele é uma linguagem multiparadigmas, inclusive uma delas é a funcional. Então nós podemos encapsular blocos de código em formas de função. Olha, mas para que isso serve? Bom, vamos dizer que você tem uma lógica específica, sei lá, seja uma equação, seja alguma sequência de execução, né? Tipo, liga o motor, depois acende um LED. Isso sempre precisa acontecer em diferentes pontos do código, e eu não quero ficar repetindo o mesmo código várias vezes. Né? Então eu posso criar um bloco, escrever todas as minhas linhas de código que eu quero executar dentro desse bloco,
né? E eu posso passar para ele argumentos de entrada, que são variáveis que eu jogo para dentro desse bloco para eu poder utilizar na execução dessas linhas de código, né? E no caso de funções convencionais, elas sempre retornam valor. Então, o tipo de valor a ser retornado, ela é declarada aqui no começo, quando eu vou dizer o nome da minha função. Eu digo o tipo de valor que ela retorna. E esse valor retornado, quando você chama essa função lá no meio do código, você precisa criar um container para receber esse valor a ser retornado. Então eu posso dizer x é igual, né? Aí eu chamo a minha função name, passo para ela um argumento, né? Pode ser vários argumentos, então A, B, C, e assim eu chamo, e sempre que eu chamo essa função, todas as minhas linhas de código que estão dentro desse bloco de função, eles são executados um a um, utilizando as funções que eu joguei lá para dentro, as variáveis que eu joguei lá para dentro, e retornando o valor caso ele retorne. Né? ênfase nesse caso, porque ele pode não retornar nada, ele pode ser uma função do tipo void, que não retorna valor, simplesmente executa um código e pronto. E também essa função ela pode também não ter nenhum argumento, então eu posso simplesmente dizer, olha só, executa esse bloco de código, pronto, tá pronto, é só isso que eu queria que você fizesse. Então, ele executou todas essas linhas e retornou. Né? Então, como que isso se parece no código? Você vai ver muito provavelmente algo assim, por exemplo, liga motor. Né? Então, eu vou colocar aqui liga M. Pronto, é só isso. Ele não retorna nenhum valor, então eu não preciso, né, dizer que ele é igual a alguma coisa. Eu não preciso fazer isso. E também não preciso passar nenhum argumento para ele, pois essa função ela não necessita de nenhuma entrada, ele simplesmente executa tudo que foi declarado lá em cima, sendo que a declaração usa essa sintaxe aqui. Né? Então você primeiro diz o tipo, passa um nome, diz quais argumentos ela vai receber, escreve todo o seu código e diz o que ela vai retornar, se é que ela retorna alguma coisa. Né? Então, voltando um pouco, como que isso se parece dentro de um código, né? Como que isso se parece na prática? Vamos começar pelo if. Um exemplo bem básico, utilizando a estrutura de decisão com o if, é a gente calcular se o aluno vai passar ou não na matéria. Né? Então, vamos estudar primeiro o que eu preciso fazer para começar esse código. Beleza, para saber se o aluno ele vai passar ou não na matéria, eu preciso ter qual que é a nota desse aluno, quanto ele tirou na matéria. Então eu preciso de uma variável para armazenar esse valor. Né? Então, quanto que é a nota de um aluno? Ela vai de 0 a 100. Ela pode ter número quebrado? Pelo menos na nossa universidade, no Inatel, ele não tem sistemas com notas parciais. Então a gente vai ter sempre um número inteiro. Então, se vocês forem olhar lá na aula teórica, né, eu não tenho a tabelinha aqui agora comigo, mas existem diferentes tipos de variáveis para diferentes tipos de valores numéricos. E o compilador, quando ele passa por essa variável, ele interpreta esses diferentes tipos, né, e você diz para ele, olha, esse número ele só vai receber números inteiros, ou esse número só vai receber números com casa decimal, ou é muito impreciso, eu preciso de algo maior, double. Double é a mesma coisa que float, só que ele consegue guardar mais casas depois da vírgula. Então, basicamente é isso. Depois a gente entra em detalhe em tamanho, quantos bits vai no que, mas isso não é interessante para a gente agora. Então, basicamente para declarar uma variável, eu digo o tipo da variável. Então, como eu vou armazenar a nota de aluno, que é inteiro, eu vou dizer int. Logo em seguida, eu passo o nome dessa variável. Então, eu vou dizer que o nome dela é nota. Agora, uma coisa muito interessante e um problema que muitas pessoas tiveram durante a aula é que você colocava para calcular uma variável, multiplicava e dava um resultado, e esse resultado era muito absurdo, era diferente do que você esperava. Tipo, dava um número extremamente alto ou dava um valor zero. Qual que era o problema? O C ele não tem alocamento de memória dinâmica. O que ele faz quando você declara uma variável, ele separa um espacinho na memória, né? Ele separa ali um bloquinho na memória,
e diz para ele, aqui dentro vai os meus dados. Só que quando ele faz isso, ele não se preocupa com o que estava ali antes. Então, se tinha um número absurdo ali antes, quando ele separou esse espaço na memória, ele vai continuar com aquilo que estava ali. Então, como que eu evito isso? Eu simplesmente declaro ela com um valor inicial, que eu chamo de 0. É um padrão no C a gente sempre declarar ela igualando a 0. O que isso faz? Ela basicamente declara a variável e garante que a memória esteja limpa. Né? Ignorem erros de português. Agora já está bem tarde, eu nem estou me preocupando mais com isso. Mas, beleza, eu declarei as minhas variáveis, todas as variáveis que eu preciso para saber se o aluno vai passar ou não. Eu só preciso saber a nota dele, mais nada. Então agora a gente precisa entrar com esse valor. Então, para a entrada de dados, a gente utiliza a biblioteca IOStream. A IOStream ela permite que você utilize o CIN para pegar dados do console. Console sendo aquele pedaço onde o seu código é executado. Então, quando você diz CIN maior a nota, basicamente o que eu estou fazendo é um dado vai entrar. Isso eu estou afirmando para o compilador. Um dado vai entrar aqui. Eu quero que você armazene ele na variável nota. Então, quando eu digitar alguma coisa, então se eu executar o código agora e digitar alguma coisa aqui no console, por exemplo, 50, ele não fez nada com esse 50, mas eu tenho certeza absoluta que esse 50 foi parar na variável nota, porque eu disse para ele, entra com valor e salva em nota. Então, agora que vem a parte interessante, que é verificar se o aluno passou ou não. Então, como a gente viu aqui na estrutura de decisão com o if, a gente precisa declarar o if, passar para ele uma condição. Se essa condição for verdade, ele executa um código, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser basicamente dizer if, ou seja, se, e eu passo a condição dentro do parênteses. Então, aqui dentro vai a condição é se a nota for maior ou igual a 60, esse aluno está aprovado. Mas na onde que eu coloco esse código dizendo que ele está aprovado é dentro dessas chaves. Aqui dentro que vai ser executado caso isso for verdadeiro. Então eu vou dizer que esse meu aluno passou, né? Carinha sorridente, por que não? Só que utilizando o Cout, vocês já estavam acostumados com isso, né? CIN é para entrada, IN é de input e OUT é de output. Então essa saída ele vai me mostrar no console essa informação que eu passei para ele. Por que está entre parênteses? Porque é um texto, né? É uma string. Então, quando, por exemplo, o Visual Studio ele tem uma coisa bem interessante que quando eu seleciono um bloco, ele me diz o que ele é. Então ele é uma constante, ele é caractere com 10 posições, que é igual a isso daqui. Né? Então, olha só, ele é um vetor de caracteres, mais conhecido como uma string. Então, a gente finaliza isso dizendo endline. Uma coisa que vocês vão ver que eu gosto muito de fazer é, ao invés de endline, eu dou /n. É exatamente a mesma coisa. Ele faz... O endline basicamente desenha para mim um /n. Então, mas eu, só por padrão, eu vou manter o endline aqui. Então, nosso primeiro bloco if ele está pronto. Se a nota for maior ou igual a 60, o aluno passou. É isso que eu quero saber. Mas e se ela não for maior ou igual a 60? Eu preciso capturar isso em outro bloco. Então eu coloco um else, né, que essa é a minha condição falsa, esse aluno não tem mais ou igual a 60. E eu digo para ele, olha, else, certo? If, porque basicamente o que está acontecendo aqui é, ele foi aqui, ele viu que isso é falso, ele caiu aqui. Mas eu preciso verificar se essa nota está entre 30 e 60 para saber se ele pegou NP3 ou não. Então eu preciso de outro if, tá? Isso daqui, só else, passando um argumento para ele, é ilegal. Isso daqui não funciona. Se eu compilar, o computador pega fogo, literalmente, porque não funciona. Então a gente diz else, que é basicamente um escape desse if. Ele vai dizer que isso daqui é falso e vai cair aqui. Aí eu verifico se a nota
ela é maior do que 30, certo? Maior ou igual a 30. E a nota é menor do que 60. Né? Então, uma coisa que vocês vão ver muito são operadores booleanos. O que isso faz é basicamente, ele verifica se isso daqui é verdade, certo? Sendo verdade, a nota é maior do que 30, maior ou igual a 30, ele vai fazer com que essa parte do código também deve ser verdade para que o if seja executado, para que esse bloco seja executado. Então, se a nota tiver entre 30 e 60, se essas duas coisas forem verdadeiras por causa desse operador que me obriga os dois lados a ser verdadeiros, ele vai dizer cout, né? Então ele vai passar para o console, pegou MP3. Então com isso, o meu código agora ele tem duas opções. Ele pode ter passado se a nota for maior do que 60, maior ou igual do que 60, mas também pode acontecer dele ter pego NP3 se a nota estiver entre 30 e 60. Né? Então agora a gente tem dois blocos de if em cadeia que me permitem realizar essa comparação. Uma terceira coisa é o último escape. Dessa vez não tem mais nada a ver com esse else aqui, agora é desse if aqui que a gente está falando, que vai ser o escape dele. Né? Então vamos dizer que isso daqui é falso, que a nota ela não está entre 30 e 60. Como eu disse para vocês, o else ele não tem argumento. Você não precisa passar para ele uma verificação, você não precisa fazer isso daqui, porque o else ele já é por conta própria o falso do if anterior. Então você não precisa verificar se é falso, ele já está dizendo é falso. Então aqui dentro eu vou dizer que se o meu aluno não foi com mais de 60 e não foi entre 30 e 60, a única opção é reprovado. Tá? Porque a nota dele com certeza nesse caso é menor do que 30, porque eu já testei para todos os casos. Ela não é maior do que 60, aí caiu para cá. Ela não é entre 30 e 60, aí caiu para cá. A única opção é reprovado. Né? Então com isso a gente consegue fazer uma estrutura if que me diz se o aluno foi aprovado ou reprovado. Né? Então eu vou colocar um return 0 aqui só por padrão mesmo e bora executar esse código aqui. Eu vou passar para o meu console um valor, por exemplo, 70, e ele disse passou, porque quando ele entrou com o valor 70, ele armazenou na variável nota, aí ele veio aqui, verificou se era maior do que 60. Isso daqui retornou verdadeiro, porque a nota que eu passei é 70, e 70 é maior do que 60. Então ele executou o bloco que estava aqui dentro das chaves. Né? Então, seguindo essa lógica, eu também posso fazer utilizando o nosso switch case. Né? Então, com o switch case, como o switch case ele só aceita comparações de igualdade, né? Eu vou até utilizar aqui o IntelliSense para poder adiantar as coisas, porque já está ficando longo esse vídeo. Ele simplesmente recebe a minha variável, certo? Ele vai verificar essa nota é igual a o quê? Eu passo aqui na constante. Então, se essa nota for igual a 60, por exemplo, né, ele vai executar um bloco de código que me diz, né, ele me diz, então é um cout, passou raspando, né, porque é o quê? Porque é igual a 60. Né, o case não me permite fazer isso daqui, 60 é maior do que x, por exemplo, maior do que nota. Ele não me deixa fazer isso daqui é ilegal. Ele somente faz comparações de igualdade, é igual a 60, ele executa esse código, certo? Então eu posso ter vários cases, né? Então eu posso colocar aqui embaixo outro case, e embaixo dele mais um case, e eu posso colocar, por exemplo, aqui 100, ok? Então dentro desse case, ele tirou nota 100, eu posso dizer gabaritou. E se o case for 0? O cara literalmente dormiu na aula. Né? Então, quando eu tenho esses diferentes cases, ele vai entrar nesse bloco switch, ele vai ler o valor que está nessa variável que a gente entrou com ele lá em cima aqui no CIN.
ele vai dizer para mim, olha só, se esse case for igual a 60, né, exatamente igual a 60, ele vai executar essa linha de código, que pode ser qualquer coisa, mas aqui eu estou mostrando, passou raspando. Se for 100, gabaritou, e se for 0, dormiu na aula. Né? E o default, como eu tinha explicado, é um bloco de execução que ele somente executa caso nenhuma dessas cases forem verdadeiras. Né? Então, o que acontece é se eu der um valor, por exemplo, 70, não tem opção 70 aqui, então ele vai executar o default, que como aqui está vazio e não tem nenhum código aqui dentro nessa linha, ele vai simplesmente saltar para fora e vai continuar para o resto do código, que aqui não tem nada, então ele finaliza o programa. Testando agora, vamos lá, eu vou colocar aqui 70, ele simplesmente me disse, passou? Ora, mas por que ele não entrou no switch? Aí que tá, ele entrou no switch, mas não tem opção 70, então ele foi para o default e saiu do código. Mas vamos executar de novo então e passar uma das opções do switch, que é o 60. Agora sim, ele executou o meu if lá em cima dizendo que passou, porque essa nota era igual ou maior a 60, e depois ele entrou no switch e achou uma opção que era verdadeira, onde o nota era 60, e ele passou raspando. E tá aqui, passou raspando. Então agora, continuando um pouquinho mais sobre repetições, eu vou manter essas variáveis aqui para dar um exemplo das repetições para vocês, que é o assunto desse slide. Então, falando um pouquinho sobre repetições, a gente pode utilizar o while, pode utilizar for, pode utilizar também o do while, né? Mas um exemplo muito interessante é, por exemplo, contadores. Né? Então, eu posso utilizar essa nota aqui. Né? Aí, imagina uma historinha aí, vai. Um aluno espertinho, ele foi lá, descobriu um bug no sistema do Inatel. Ele viu lá que se ele fizesse um paranauê muito louco lá no site, ele conseguiria, cada vez que ele acessasse o site, que a nota dele subisse em um ponto. Né? Então, como que você representa isso usando um código? Você pode criar uma estrutura de repetição, e nesse contexto seria o equivalente a dizer para ele quantas vezes ele entrou naquele site para que a nota dele chegasse até o 100. Né? E para isso a gente pode utilizar while. Mas como que eu escrevo esse while? Como que é a sintaxe dele? Ele é uma condição de verificação que vai dizer se é verdadeiro ou falso, e o código em si que vai ser executado a cada uma das condições verdadeiras, certo? Então, uma coisa que a gente pode ver aqui no código é que while eu passo para ele essa condição, que é a nota menor que 100. Então, enquanto essa nota for menor que 100, esse aluno vai ficar entrando no site para fazer o bug para aumentar a nota, até chegar em 100. Então, enquanto essa nota for menor do que 100, ele vai executar o bloco abaixo dele, que é a nota. Então, eu vou mostrar a nota apenas para a gente poder ver isso acontecendo. Né? Então, qual que era a diferença do que eu tinha feito antes? Isso é texto. Ele está dentro de aspas duplas. Isso é variável. Quando eu passo o nome sem aspas duplas, eu estou usando o nota que eu declarei lá em cima. Então, qualquer que seja o número que entrou aqui, ele vai utilizar aqui na minha saída. Então, se eu joguei um 70, a hora que ele entrar aqui, ele vai me dar um 70 de volta. Ele vai me mostrar 70. Então, eu vou dar um endline aqui para a gente poder pular uma linha sempre que isso acontecer. Mas olha só o que acontece quando eu executo esse código aqui. Eu já estou vendo que vai travar meu PC, meu Deus. Olha só, ele vai me pedir um número. Eu vou dizer 8. Boom. Ele está num loop infinito porque eu não estou fazendo nada com essa variável nota. Ele simplesmente está... A nota é menor que 100? É, então faz isso aqui. A nota é menor que 100? É, então faz isso aqui. A nota é menor que 100? É, então faz isso aqui. Ele fica repetindo isso para sempre. Porque todas as vezes que ele verifica que essa minha condição é verdadeira, ele executa o código e volta para a condição. Então, sem uma condição de parada, ele vai executar para sempre. E ele está executando para sempre. Caso isso aconteça no computador de vocês, não se preocupem, não precisa reiniciar. É só apertar Ctrl C, que ele para a execução de qualquer algoritmo. Então, o que eu posso fazer, como ele quer aumentar a nota cada vez que ele entra no site, nesse exemplo que eu estou dando, eu posso dizer nota
é igual a nota mais 1. Então ele vai pegar o valor original da nota, acrescentar 1 e salvar a variável nota. Então o que vai acontecer aqui agora, isso é repetido e não, né? Repetição. Tá. O que ele vai fazer aqui agora é, ele vai somar a variável já existente, o número mais 1, vai mostrar esse valor para mim e vai voltar aqui para o início para verificar se ele ainda é menor do que 100. Então o que vai acontecer é, se eu começar com o valor 8, olha o que vai acontecer. Ele vai contar até 100 e vai parar o código, porque ele foi acrescentando 1 a cada execução que ele fez desse bloquinho aqui. Ele acrescentou o número 1, então mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, até 100. Quando ele chegou em 100, ele entrou nesse while, ele verificou. Peraí, nota agora é 100. Ela não é mais menor do que 100, ela é igual a 100. Então, isso daqui é falso. E a minha condição de falso no while é uma condição de saída. Ele sai do loop e finaliza o código ou vai para o restante do código. Da mesma forma, nós temos o for. O for ele é um pouco diferente, né? Ele tem a condição inicial, a condição de teste e a condição executada toda vez que ele passa pelo código. Então, diferente, nesse mesmo exemplo, se o aluno quisesse subir a nota toda vez que ele passasse pelo site, eu posso simplesmente dizer for. Então, eu passo primeiro a condição inicial, que é nota. A condição de verificação é se essa nota ela é menor que 100. Então, enquanto ela for menor que 100, ela vai executar. E toda vez que ele passa por esse código, sempre que ele chega no fim, eu quero que essa nota seja igual a nota mais 1. É a mesma coisa que está aqui, galera. Só que agora ele vai obrigatoriamente ser executado no fim de toda a execução do código, do bloco do código, certo? Então, sempre que ele chegar no fim, eu não preciso mais dizer para ele manualmente, olha, pega essa nota, acrescenta mais 1, porque ele já está fazendo isso aqui em cima. Então, eu disse a condição inicial, que é a nota. Passei a condição de teste, que é verificar se essa nota é menor do que 100, e disse para ele, sempre que você fizer, seja lá o que tiver aqui dentro desse for, soma mais 1 nessa nota. Né? E só para mostrar para vocês que é possível, ao invés de eu escrever nota igual a nota mais 1, eu posso dizer simplesmente nota mais mais. Ele pega o valor original e soma mais 1 com esse mais mais. Então, executando esse código aqui, a gente pode ver que quando eu passo um valor 8, ele faz a mesma coisa. Então, ele vai somar de 1 a 1 até chegar lá no final e parar a execução. Mas olha essa diferença. Ele chegou no final e ele não executou uma última vez antes de sair. Ele não passou pelo número 100. O que isso quer dizer? Para pensar de maneira lógica. O while, ele executa, verifica para ver se é falso. Então, quando eu estava executando aquele meu outro código, eu somava a variável antes de mostrar ela. Eu dizia que o nota era igual a nota mais 1 antes de mostrar ela para o usuário aqui no console. Então, quando ele chegou no 99, ele verificou que era verdadeiro, somou mais 1 e disse para mim 100. Agora, aqui não. Como ele executa no fim, que é depois de ter terminado o for, ele executou isso daqui com 99. Aí ele somou mais 1, voltou aqui como 100. Ele falou, opa, isso daqui já não é mais menor do que 100. E ele parou por ali, ele já nem entrou de novo. Ele já parou por ali e passou para o restante do código. Então, para finalizar essa aula introdutória, vamos ver como é que eu pego esse meu código e encapsulo ele para transformar numa função. Então, a função a gente tem que se preocupar com o que ela vai retornar, qual que vai ser o tipo de valor que ela vai retornar aqui no int. No int não, no tipo de variável, para a gente poder dizer se é um int, se é um float, se é um char. A gente também tem que se preocupar com o nome para poder chamar ela da maneira correta em diferentes partes do código. Tem que preocupar quais dados vão entrar, são os argumentos de execução, e qual o código que vai lá dentro. Então, passando aqui para vocês um exemplo, o mesmo exemplo que a gente estava seguindo antes, que é a estrutura de repetição, eu vou encapsular isso em uma função. Como que eu faço para declarar uma função? Ela tem que ir fora do meu int main, porque o int main por si só é uma função. E o C ele não permite funções dentro de outras funções.
Então as funções elas devem ser declaradas fora do int main. Então, nesse meu caso aqui, da minha estrutura de repetição for, o que eu preciso retornar vai ser uma saída de dados no console. Só que aqui tá, galera. Você não precisa retornar valor para printar ele no console. Você simplesmente diz, olha, mostra para mim esse valor no console. Então, essa minha função, por definição, ela vai cair naquela questão que eu falei para vocês, que é a função void, que ela não retorna valor. Ela executa a lógica operacional com ou sem argumento de entrada e é isso, ela executa esse código e depois continua da onde ela foi chamada. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui com esse pedaço de código é declarar essa função, né, dizer o tipo da função para o programa, então void, porque é uma função que não retorna nada. Aí eu vou dar um nome para ela, então eu vou dizer contador. Aí eu passo para ela todos os meus argumentos de entrada, que é o valor inicial. Né? Então prestem atenção que esse valor inicial ele tem um tipo int, ele é uma variável do tipo inteiro. Então int valor inicial, eu vou chamar de v inicial. E esse v inicial ele vai dentro dos parênteses. O parênteses ele delimita quais são os meus argumentos de entrada. E se eu tiver mais de um, é só separar por vírgula. Então eu posso ter int valor inicial, int valor final, mas isso a gente não vai usar agora nesse exemplo. E todo o código ele vai dentro das chaves, é onde vai o seu bloco de códigos. Então dentro dessas chaves, eu vou colocar aquele for que estava antes aqui no nosso código, né? E vou passar para ele o meu valor inicial, que é a nota. E como discutido antes, ele não retorna nada, ele não precisa dar um return 0, return 1, porque ele é uma função do tipo void. O compilador entende que isso não vai retornar valor nenhum para mim, ele vai executar o que está aqui dentro e pronto. Só que prestem atenção numa coisa, agora eu não estou mais utilizando a variável nota, porque a variável nota ela é local, ela faz parte da int main. Então como que eu faço para jogar ela para cá, para minha função contador? Se você for ver aqui, a gente utiliza os argumentos para empurrar valores para dentro dessa minha lógica operacional, para dentro do meu bloco função. Então, as variáveis que vão entrar por ela vão passar a se chamar v-inicial, porque esse é o nome que eu dei para a minha variável que está recebendo qualquer que seja o valor que eu passe para ela na hora de chamar. Essa variável vai escorrer aqui para dentro desse bloco de execução e ela vai ser utilizada na execução da lógica. Né? Então é a mesma coisa que a gente tinha antes, só que agora com um nome diferente. E como que eu faço para executar? Então a execução da minha função, execução funcional, ela precisa ser chamada. Então eu chamo ela pelo nome dela, por isso a gente dá nome às coisas, contador. E eu passo a minha condição inicial, que é o meu v inicial, que é a nota. Então essa variável ela vai ser empurrada para dentro dessa função, ela vai escorrer para cá e vai cair aqui na minha lógica operacional. Então ponto e vírgula, sempre se ligar na sintaxe. E prestem atenção numa coisa, essa variável, essa função, ela é do tipo void, ela não retorna valor. Então eu não preciso criar nenhum container para receber esses valores retornados. Né? Se aqui fosse um int e eu desse, sei lá, um return 10, o valor que ia voltar para esse x aqui era o 10, porque eu estou retornando 10, ele vai sair da função e cair no x. Mas como é uma função do tipo void, a gente não precisa fazer isso, não precisa retornar e também não precisa se preocupar em receber número algum. Ele simplesmente executa o que está aqui dentro. Então, seguindo toda essa lógica, ele deveria, pelo menos na teoria, fazer exatamente o que o programa anterior fez. Então, com isso, se a gente passar para ele de novo o número 8, ele vai executar até o 99 e vai parar a execução. De novo, esse código aqui, ele é uma função, ele está dentro de um bloco de função. Então, o interessante é que eu posso chamar isso daqui várias vezes durante o meu código e eu posso passar diferentes valores. Então, 40, depois eu passo 80, depois eu passo 90.
E o que isso vai acontecer? Ele vai jogar esse valor 40 para cá, executar, aí ele volta e passa para a próxima. Chama de novo, passa o valor 80, executa dessa vez com 80 e volta para cá e continua e faz a mesma coisa, né? Então vamos ver isso na prática. A primeira função ela é chamada com a variável nota, então eu vou passar para ele agora a variável nota, eu quero um valor agora como 50, por exemplo. Então ele vai executar, né? Então primeiro, quando eu abri o arquivo, ele começou no 50, aí ele foi, chegou aqui no 99, ele parou a execução, caiu na próxima chamada de função, passou o 40 e começou no 40 de novo, olha o 40 aqui. Aí ele foi, até o 99, chegou aqui, recebeu 80, começou no 80 e foi. Até o 99 e depois 80, ele foi até o 99, depois ele começou no 90. Aqui ó, começou no 90, foi até o 99 e parou a execução. Então, agora sim você tem aí a maneira correta de se utilizar funções, que é basicamente uma maneira de ajudar a facilitar a escrita do seu código, você poder utilizar a mesma lógica com diferentes valores durante todo o seu código. E com esses 3 princípios, que é decisão, repetição e encapsulamento por função, você consegue fazer códigos de todos os diferentes tipos, de vários tipos, com várias lógicas para resolver vários problemas. Inclusive, no próximo vídeo, eu já vou ensinar a vocês a resolver o primeiro, o segundo e o terceiro problema do exercício da nossa primeira aula, da nossa segunda aula, do nosso primeiro relatório. Então eu vou estar disponibilizando tudo aí para vocês. Em caso de dúvidas, né, se ainda precisar sanar alguma dúvida, me chama. Pode ser fora do horário de atendimento, eu vou tentar atender vocês o mais rápido possível. E estudem o material de algoritmos 1, pessoal. Tá? Essas aulas de E209, elas não são para rever algoritmos. Isso é com vocês. Eu nem deveria estar fazendo essa aula introdutória para vocês, né? Mas então se empenhem, galera, sério, revisa as aulas, vê de novo como que funciona todas as variáveis, como que declara os diferentes métodos, né, de switch, case, de if, ver a sintaxe correta para escrever os códigos. E vamos que vamos, galera, porque terceira aula para frente, quarta aula para frente, o bicho vai pegar. Porque aí isso daqui já tem que ser natural para vocês, porque a gente vai começar a focar nos microcontroladores. Então isso daqui já tem que ser a base para que vocês possam desenvolver a lógica do problema solicitado. Então, tenham todos uma boa noite, um bom dia para quem está vendo amanhã. E é isso. Até mais, pessoal.